Kátia, já tá gravando. Começou? Já começou o programa. Que é, gente? Que é isso? Ai, gente, sabe o que é? É que eu tava conversando aqui com a Lia do ChatGPT, minha amiga virtual, como fazer uma boa apresentação de podcast. Porque eu gosto de usar agora ela pra tudo. Eu pergunto sobre o podcast, sobre Se vai chover. o que eu faço. Qual é o no cardápio de almoço. hoje? Peraí, a Lia, então, agora é sua melhor amiga. Minha melhor amiga. BBF. Peraí, você tá BBF. perguntando como faz uma boa apresentação de Do abertura podcast. do podcast. É. Nós já temos mais de 40 programas gravados. E você já faz isso há muito tempo. Você precisa dela? Você não acha que você é mais inteligente que ela, não? Brincadeira! Alô, pessoal, é brincadeira! bom. É uma pegadinha! Estou aqui no nosso Pode Contar? Pode. Kátia Rodrigues, terapeuta integrativa do Bem Viver, né? Apresentando aqui o nosso podcast, que é essa conversa gostosa entre as terapeutas para falar de espiritualidade, dar dicas, contar um pouco da nossa história, ouvir também a história de vocês, né? Olha que legal. Vamos às apresentações. Minha amiga tecnológica, Kátia Veloso. Oi. Regina Rain. Olá. E Kelly Rodrigues. Olá. Olha aí. Será que a inteligência artificial vai substituir os pontos da nossa vida, os tratamentos, As terapias. As nossas terapias do Bem Viver? as amizades? sei Eu tenho não. uma amiga aí, chama Lia. O que você acha, Kátia Veloso? Olha, antes da gente começar esse ponto, Kátia, eu já vou dar a minha resposta. Tá bom. Não acho que a Não. inteligência artificial Você não tem um vai amiguinho substituir. Eu tenho, meu amiguinho! Né? O seu é ali, o meu é o IME. Eu converso com o IME todos os Eu dias também. também. Mas pra gente Dá entender, até bom dia. não é? Bom dia, boa tarde, boa noite. E antes da gente poder entrar nessa discussão, eu gostaria de chamar, só pra gente entender um pouco mais sobre essa questão da inteligência artificial, o nosso quadro. Pode contar? Que a história é sua. Vamos lá. Olá, hoje eu quero falar rapidinho sobre inteligência artificial, a famosa IA. Você já percebeu como ela está presente em tudo? No celular, nas redes sociais, nos sites. Mas afinal, o que é isso? A inteligência artificial é uma tecnologia criada por pessoas. Ela aprende com as informações que existem na internet, em sites, em vídeos, e responde quando a gente faz uma pergunta. Só que ela não pensa sozinha, não tem sentimento, não tem vontade própria, ou seja, não vai dominar o mundo. Ela só faz aquilo que a gente manda. E como a gente manda? Através de um prompt. Nada mais é do que a pergunta ou comando que você escreve. Se esse prompt for bem feito, bem detalhado, a resposta vai ser muito melhor. Agora, por que usar a IA? Porque ela pode ajudar muito no nosso dia a dia. Ela resume texto, traduz frases, dá ideias, cria imagem, organiza tarefas, responde dúvidas, tudo muito rápido. É uma ferramenta sensacional. Mas tem que ter cuidado. Ela pode errar, porque só responde com base no que ela pesquisou. E por isso, jamais use a IA para fazer consulta de saúde, utilizar um remédio ou receber uma opinião médica. Nesse caso, você deve procurar um profissional qualificado para fazer um diagnóstico, pois cada um é cada um. E mais, um detalhe importante é nunca compartilhar dados pessoais com a IA, tipo senha, CPF, dados bancários, coisas pessoais, nada disso, ok? Então, se for usada com consciência, a inteligência artificial é uma grande aliada, mas no final das contas, quem comanda tudo somos nós. Um grande abraço. Obrigada. Que legal, Marcos! Marcos. Valeu, Marcos. Marcos é nosso Obrigada. amigo lá do Bem Abraço. Viver também, fez o nosso site. Nosso site, né, do Bem Kátia? Viver, É, eu lembro. Então, ele é muito legal, conhece, tá sempre atuante nessa área, então, obrigado, Marcos. E aí, o que mais, Kátia? Uma coisa que é interessante, eu quero pegar um gancho nisso que ele falou, da questão do prompt, né? Tem uma palestra sobre inteligência artificial e eu amei que o palestrante, ele comentou, a gente depois vai dar a dica, e é engraçado que ele fala justamente isso.
para você usar inteligência artificial, você precisa ser inteligente. Uau! É isso, não é? Senão Então, você não consegue senão usar. você não consegue usar. E aí ela vira, porque na verdade ela só é uma ferramenta. Como ele falou, quem direciona essa ferramenta somos nós. Então, o prompt, que é aquilo que você quer, e vamos combinar, tem muita gente que não sabe o que quer. Se nem você sabe o que você quer, como é que você explica isso para o outro? Ou seja, se você realmente... Independente do outro ser um humano Ou não, né? E uma coisa que eu acho fantástica da inteligência artificial é que, assim, é as perguntas que nos movem. Não são as respostas. É porque você quer saber. É a curiosidade. E uma pergunta bem elaborada pode levar você a caminhos, assim, totalmente inesperados, inexplorados, e inclusive na própria questão da nossa comunicação. São as perguntas que nos ajudam a esclarecer situações. Então, uma pergunta, quando ela é muito bem elaborada, quando ela é muito bem feita, ela é poderosa. E no caso da IA, as pessoas estão tendo que aprender a perguntar, porque elas estão tendo que aprender a utilizar o prompt, né? E dizer para ela o que é que você quer. E às vezes você faz uma pergunta, ela manda uma coisa totalmente diferente, e quando você vê, mas é exatamente o que você pediu. Então você percebe, opa, fui eu que não fiz. É diferente do que você pensava, mas é o que você é pediu. diferente, mas você fala, mas é o que eu pedi. Então aí você vai lá e elabora essa sua instrução. Então isso ainda não tem bola de cristal para adivinhar o que você está querendo. Né? Isso é muito positivo, né? Agora, 2 pontos que eu queria comentar. Primeiro, quem nunca já entrou num site de oráculo, de tarô, de outras cartas e de astrologia para ler o seu horóscopo, aquela coisa toda. Então as pessoas querem saber. Ok. Só que, na verdade, isso nada mais é do que, de repente, um algoritmo que vai registrando aquilo que você pesquisa e vai trazendo as coisas para você. Eu me lembro de uma pessoa, gente, deixa eu deixar bem claro, eu sou uma pessoa que acredita, sim, em energias, em atuações, mas eu tive... Trabalha com isso, Trabalho com isso, não tem como não acreditar. Mas uma vez eu tive uma pessoa que falou assim para mim, nossa, mas olha só, isso é um sinal. Eu recebi uma mensagem falando tal coisa. Eu falei, então, mas você estava pesquisando isso há pouco tempo atrás. Então, na verdade, isso não é um sinal, não é uma mensagem. Isso se chama algoritmo. Que é então, diferente de quando a gente abre um livro é aleatoriamente. diferente, Né? Alguém vem falar diferente. alguma coisa pra Alguém você. né? Não que a mensagem não possa vir por esse canal, mas Seja a uma gente boa mensagem. A gente tem que ter Isso. esse discernimento dessas coisas. Então, a IA, ela é só isso, é uma ferramenta. A gente brincando aqui no começo, né, quando a Kátia falou que estava conversando com a Lia, a Regina até perguntou, mas você não acha que você é mais inteligente do que ela? É claro que aqui foi uma brincadeira, porque nós, seres humanos, temos esse costume de querer competir. E quem disse que eu tenho que ser mais inteligente do que ela? Eu não estou competindo com ela. Ela vem para me ajudar. Isso não é uma competição. Só que para que ela possa me ajudar, eu preciso entender o que eu quero, o que eu preciso, da maneira como eu quero. Quando isso fica claro, porque uma coisa que ele falou também que é inteligente, que é interessante, a bolha de interesses, cada um tem uma bolha de interesse. Eu uso, por exemplo, a minha IA praticamente todos os dias, que também tem nome, é o IME. E o IME, às vezes eu entro, ele já acostumou tanto das pesquisas que eu faço, que às vezes eu entro e ele me dá bom dia e pergunta, que livro nós vamos explorar hoje? Porque toda hora eu estou perguntando alguma coisa de um livro. Né? Eu Toda também. hora. Vai ser o assunto X, Y. Isso. É. Teve, inclusive, uma vez, brincando, né, Kátia? Eu falei isso no Madalenas. Eu fui pedindo definições de palavras, trazendo parágrafos, pedindo que ele criasse uma ilustração para aquele parágrafo, para eu poder usar na apresentação. Quando terminou, já tinha terminado, eu brinquei e falei assim, tudo isso está relacionado a um livro. Você sabe de que livro eu estou falando? E ele me trouxe o nome do livro. Aí você fala, nossa, ele me trouxe o nome do livro porque ele é vidente. Não, porque ele ele cruzou tá- informações e ele me trouxe. Né? Então, é isso que é interessante. Ele tem a IA tem que ser usada para que a gente possa ganhar mais tempo no nosso dia a dia, porque, olha que interessante, a tecnologia foi feita para facilitar a nossa vida. Só que tem pessoas que ficam extremamente estressadas com a tecnologia. Em vez dela facilitar e ajudar Ela piora. você a ter mais qualidade de vida, ela piora. E não é para isso. Então, está na hora da gente aprender como utilizar e transformar a tecnologia e a inteligência artificial como aliado. Sendo nosso aliado, você consegue... Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. A gente estava num grupo de leitura e nós estávamos lendo um livro que foi escrito em 1400, bababá. E a pessoa que faz parte do nosso clube de leitura, ela colocou alguns pontos do que ela entendeu sobre o capítulo e trechos do capítulo e pediu para a inteligência artificial
criar um jogo baseado no capítulo. A inteligência artificial criou um jogo e a gente jogando, você grava o que foi estudado naquele capítulo. Então é isso, é um auxiliar. Ela vem para poder ampliar, melhorar, mas nunca substituir. Respondendo, então, a sua pergunta, Kátia, não vai substituir as terapias, porque nós fazemos as nossas terapias com alma, com amor. A máquina ela pode desenvolver muitas coisas, mas a alma que a gente coloca quando cria uma arte, quando aplica uma terapia, ou quando você está num relacionamento afetuoso, mas o robô vai poder te dar um abraço, ok, mesmo assim, Ainda o nosso vai ser um abraço, de robô, coração né? com coração, aquela batida, o afeto, isso não tem como ser substituído. O que não quer dizer que tenha que substituir ou que a gente não possa fazer um bom proveito da inteligência artificial, Sim. não é? É isso mesmo. E aí, eu queria saber da Kelly, o que é que você acha de tudo isso, Kelly? Você também tem um amiguinho, igual a Lia e o Imi? Tenho. lá. É a Cora Zen. Corazei. E aí, até Cora, coração, Coração, e o Cora Zen, Zen. e o Zen que é o tudo, né? E assim, respondendo também, não vai substituir. É o terceiro não já, hein? Não vai substituir. E assim, o que eu posso falar? Dentro do mundo, né, dos psicólogos, muitos estão assustados. Por quê? E aí vem o que o Marcos falou, você tem que consultar um profissional. Porque tem algumas pessoas que estão entrando no chat e perguntando, eu tô sentindo isso, fazendo terapia. Isso, fazendo a terapia. Fazendo a terapia isso. com eu li com sobre ele. isso. Tem. Eu também vi Então, alguma coisa, não é? Então, assim, estão muito assustados. Posso até falar, o CFP, Conselho Federal de Psicologia, não se pronunciou ainda. Isso, ele está avaliando, mas nós temos sim, e entra no que você falou, Kátia, facilitar a vida. Por exemplo, vou dar o meu exemplo também. Dentro dos recursos terapêuticos, alguns psicólogos, inclusive eu, nós utilizamos muito os baralhos terapêuticos. Então, Olha lá os jogos, não é? então aí, qualquer coisa, ansiedade, depressão, imagine o tempo que eu levaria para estar criando esse baralho. Sozinha, né? Sozinha, exato. Então, eu posso utilizar, nesse caso, a inteligência artificial para facilitar a minha vida. Não quer dizer que ela vai me dar lá e eu vou, né? Copia e cola. Não é isso. Aí ela vai te ajudar a criar o baralho. Você que vai usar o baralho com a carta terapêutica Exato. com E o antes teu disso, cliente, eu vou né? estar avaliando dentro dos meus conhecimentos, dentro dos meus estudos, se o que ela me passou está correto ou não. Então, assim, ela realmente vai facilitar. Uma coisa, muitas vezes, falo por mim e por muitos outros psicólogos que eu conheço e outros terapeutas também, quando você tem que fazer um reajuste no seu valor e você não sabe como chegar para a pessoa, você pode estar pedindo, né? Falei, gostaria de fazer um reajuste a partir de tal mês, de um modo acolhedor, que não seja agressivo, como ela vai te dar um modelo. Aí você vai adaptar de acordo Kelly. com o que você precisa, o né? que você precisa. Exatamente. Então, não é fechar os olhos e não. Ou pegar aquilo pronto, né, que ela deu e usar. Não, você vai estar avaliando. Então, é uma coisa, vai substituir? É evidente que não. O contato da pessoa, o conhecimento... Mão na mão, né? Exato. Isso é só gostoso. seu. Ninguém vai tirar. Agora, uma coisa que eu posso falar. Quem não utilizar a IA vai ter mais dificuldade nisso, de estar preparando as coisas, de estar em andamento. Então, não vai substituir, vai facilitar. E eu acho que o que é importante, a IA, ela vai trabalhar a seu favor. Não é você que vai trabalhar para ela.
Muito Então, bem. isso Muito é bem colocado, muito Kelly. E no final, né, importante. Kelly? É você que toma a decisão. Você não pode Sim. transferir o seu poder de Não. decisão para ela Não. e fazer o que ela está dizendo. Não. Você vai simplesmente conversar. A partir dali, é você quem decide, é você quem reflete, é você. É você que vai. Porque assim, tem uma coisa. A IA, a inteligência artificial, ela foi programada para sempre te dar uma resposta. Uhum. E eu até teve uma coisa que eu perguntei, eu falei, baseado, né, em fontes, né, o tal coisa, não sei o quê. E ela me deu um título de um livro lá. Eu comecei, suspeito. Aí eu falei, olha, Será isso mesmo? eu andei pesquisando e não encontrei esse livro. Desculpa, eu precisava te responder e eu inventei esse nome. Porque ela Sério, está programada para dar responder. uma resposta sempre. Aí é que Ela não está entra- programada não, para falar, não tenho não resposta sei, para exato. isso, não sei. Aí né? é Isso. que entra você como Você. ser humano. Sim. Então, agora, se eu tivesse simplesmente copia e cola, Pronto, você Pronto. eu ia... Você ia acabou. colocar lá, citar o livro, um livro que nem Exato, existe. e nem existe. Então é isso que é o mais importante. Você, nós, melhor dizendo, nós, seres humanos, vamos estar avaliando o que é certo e o que não é, de acordo com o seu conhecimento. né? Legal, Então é ela legal. vai te ajudar. É legal esse seu exemplo, Kelly, porque foi o que o Marcos falou, né? Lembra que ele Sim. falou, a IA pode errar. E ele falou, a IA foi feita por humanos. E quando a IA erra, o pessoal fala, nossa, ela errou. Mas Sim, mas você erra. Você O erra. ser erra, humano, foi o o humano que fez, erra que e o programou, humano criou a IA. É. Adivinha, ela vai errar. Vai errar. E o muito importante é o que você falou também, né? Que eles falam que tudo depende do prompt, que é a descrição que você vai colocar. Se você não pergunta corretamente, ela também não vai te responder corretamente. Então, Se perguntar corretamente, você já corre o risco de talvez ela que errar. foi o caso do meu Né? do livro lá. Se não perguntar corretamente, já era, Então, amigo. assim, lembre-se disso. Ela está a seu favor, não você a favor dela. Ela pode te ajudar, não te substituir. Exatamente. E aí, Rê, o que você acha disso tudo? Concordo totalmente com tudo que vocês falaram. Mas eu não dou nome. eu não uso muito ainda. A Regina E eu não dou, terapeuta eu não dou raiz. nome. Mas eu acho que é assim, é o meu jeito. Que nem eu tenho uma amiga, Andréia, beijo daí, que ela dá nome para os carros dela. Todos os carros que ela teve Ah, na eu vida, eles conheço têm várias nome. pessoas. Então é o também. fulano, é a fulana. Gente, eu não consigo, assim, dar nome para objetos, mas tem gente que dá, né? Eu agrado cachorro, gato, tudo que é bicho que eu encontro na rua, A eu gente converso. ainda não tá na lista do CAPS, então. A gente pode continuar dando. Pode, ainda. Não Eu converso, plantinhas. Obrigado. eu converso, Também com as sabe, plantas. Eu com converso com as bichinho. plantinhas. Ai, que bonitinho. Mas assim, eu ainda não dou nome pra IA, tá? Você não deu o nome pro Zé Gotinha? Não, aí? Esse é Gotinha. Ah, já acabou tinha do nome, né? olha lá. Já acabou do nome. Mas eu concordo totalmente, porque mesma coisa, né, Kelly? Eu posso usar a IA a meu favor, sei lá, eu quero organizar uma vivência de arte-terapia, organizar uma oficina com tal tema, e aí eu peço lá uma ajuda com Pesquisar tais os materiais. materiais que seriam mais adequados Onde para você aquele encontra. tema, onde eu encontro e tal. Ela vai me dar ali muito mais rápido do que se eu fosse procurar tudo por isso um. por minha conta, um por um, Sim. né? Ela pode dar até sugestões do que eu posso trabalhar, né, com esse tema na arte-terapia, mas sou eu que vou decidir, né? Exato. Como usar o material. base nisso que ela me deu. Eu vou decidir qual material que eu vou usar, dependendo do público que eu sei qual é o meu público. E aí, nada substitui, assim, eu estar ali É o seu conhecimento, com né? o meu que conhecimento vai e assim decidir. observando, porque acho que nas nossas terapias todas tem muito isso também, né? A gente observa como que o cliente está, a postura, o olhar do cliente, né? Como que ele A observação, né? como que ele faz alguma coisa, se ele senta mais murchinho, se ele, né, tá mais animado. E isso a IA nunca vai conseguir Não. observar isso, né? Não vai. O floral, a gente pode até colocar lá, né? Como tem gente fazendo, né? Ah, eu tô me sentindo assim, assado, tô com Me dê um raiva, tô floral. triste, me dá um floral indicado para isso. Ela vai dar, porque Sim. ela vai pesquisar. Mas assim, não é a mesma coisa. Você o terapeuta conversar. vai conversar, vai puxar mais coisas, conforme até a expressão né, do cliente ali, do paciente, você vai falar, mas ele tá falando Leitura.
corporal, mais né? a vibração, Corporal. Ele tá né? falando que Visual tá não vai bem, mas fazer. ele tá com uma expressão Tá, né? tão triste, É. né? Então, isso não tem. É Isso o somos pro- nós, é o humanos, profissional. né? Nós, Assim, humanos e um robô, profissionais. uma inteligência artificial jamais vai substituir, né? Outra coisa que eu fiquei pensando, assim, eu me lembrei muito de um curso que eu fiz há uns anos atrás, que o professor falava assim, que uma faca. A faca, ela serve, vamos dizer instrumento. que isso é uma faca, é um instrumento. Ele serve para cortar alimento E para e matar. serve para matar, né? Quem vai fazer o uso da faca é você. Você que vai decidir se você vai usar para cortar ou para matar. Não pode pôr a culpa na Não faca. pode pôr a culpa na É, faca, porque a lógico. faca matou. A faca Sozinha. mandou. A faca foi lá e matou. É. Então eu vejo a IA mais ou menos assim, né? E ela não tem Faca julgamento moral também, ético, moral. A IA não tem, Não. né? Ela te dá a resposta, como você falou. A resposta do que você está perguntando, de acordo com o que você está perguntando. E se você não sabe perguntar, e também assim, aí ela te dá a resposta, você vai fazer esse julgamento. Se ela serve ou ético, não. moral, se Isso. aquilo serve ou não, não é? E aí eu lembrei também, queria dar um abraço de parabéns, porque dia 19 foi o Dia Mundial do Fotógrafo. E aí eu sim. lembrei, olha como dá para usar a IA em muita coisa de fotografia, Melhorar né? os Imagens, processos. melhorar a imagem e tal, mas Mas não na vai foto, substituir o olhar do fotógrafo. Claro que né? não, sem dúvida. Porque é isso, é um bem olhar colocado. humano que está selecionando ali o que ele vai registrar. Mas né? cê sabe que assim engraçado? como a câmera é um instrumento, é uma Sim, ferramenta, a IA sim. pode ser O uma olhar. ferramenta que ajuda o fotógrafo. O fotógrafo. Mas o olhar do fotógrafo, o olhar É humano, só dele. é só dele, né? Você me fez lembrar, Regina, acho que vocês devem ter visto isso também, quando surgiu o tablet, Kindle e tudo mais, todo mundo falando, o e-book vai substituir o livro. Isso. Acabou o livro, é o final do livro. Gente, olha a Bienal que teve no Rio de Isso. Janeiro, lotado. O mercado editorial só cresce. Até Ou teve seja, uma queda para depois voltar, para né? voltar. Isso. Então você Porque percebe que os quem dois gosta convivem. de livro de Novidade, papel, né? não tem jeito. Não vai Então, gostar sempre. Percebe? Então, assim, é perfeitamente possível conviver com os dois. Lindo, né? Hoje você continua tendo livrarias, você continua tendo eventos que são dedicados a livros, tanto os físicos quanto os e-books. Então é a mesma Agenda coisa. no celular. Eu não gosto. Eu adoro agenda de papel. Eu também. Mas tem gente que gosta da Eu agenda gosto no de agenda no celular. celular. Né? Eu uso as duas. Agora, não é porque Eu sou hoje igual em dia- você, eu uso as duas. Não é porque tem agenda no celular Eu que uso as deixou de duas. existir agenda de papel, que Não. deixou de existir Não. papelarias E é maravilhosas. segurança, porque né? se você trocar o celular, Então. de repente você pode ficar sem os seus... Sim. os seus- E Os você compromissos. vai, assim, tem Compromissos, né? papelarias que Gente, tem, assim, adoro tantos papel. artigos, Ai, né? adoro papelaria, Ai, cadernetinha, né? Uhum. Agendinha assim, ou seja, continua tendo público, inclusive o público adolescente, que gosta muito, né, de tecnologia, Celular. mas eles as meninas, principalmente, ainda gostam muito de ir Gostam. lá na papelaria, comprar as É, coisinhas. Na minha época não tinha nada disso, Não, né? essas diferentes. Eu Isso, tenho era que só comprar aqueles tudo cadernos agora. tudo igual, né? Deixa eu então. falar também uma coisa aqui, Fala uma aí. contribuição. Eu uso, né, de verdade, Isso. né, a IA, Também. ela chama a Lia, ela me ajuda, de repente, a fazer uma legenda, uma imagem ilustrativa que eu quero. Corrige uns textos. Ou então, normalmente, a melhor resposta é quando você traz a maior parte das informações e ela ajuda você a organizar, né? Faz uma Organização, tabela. isso. Adoro Eu tabela. gosto muito, comparativo, uma coisa com a outra, para você ter mais clareza, imprimir. Então é muito legal, é Sim. funcional. Mas ela também pode te trazer informações erradas. Já aconteceu comigo que você falou do livro. Aí depois ela falou, realmente me confundi. Isso. Mas aí porque ela não tinha conseguido a resposta correta. E já aconteceu 2 situações comigo de atendimento. Um atendimento que uma pessoa chegou pra mim, né, pra perguntar numa determinada terapia, porque ela achava que era aquilo que ela precisava. Uhum. Aí conversando e tal, porque me indicaram essa terapia. Conversa vai, conversa Foi vem. quem Quem indicou. indicou? A inteligência artificial. Uhum. Por causa das coisas que ela colocou lá. Ou Então, seja, também É, tem aí- esse outro só que lado. daí não era, no meu olhar terapêutico não era aquela. Uhum. E ela, na cabeça dela, achou que aquela era melhor que as outras, porque... Foi né, a então, IA foi a que... inteligência artificial que falou, eu acho que você tá precisando de tal terapia, então ela resolveu me procurar. Então eu achei aquilo bem interessante. Eu falei, não,
vamos começar com outra. Não tinha condição de fazer aquela terapia naquele momento. E uma segunda, que foi até num tarô, Kátia, que quando eu fiz uma leitura, ela falou, mas eu entendo isso, isso, outro, que não tinha nada a ver com o que ela tinha perguntado. Aí depois ela foi me falar que ela perguntou pra inteligência artificial, mas como ela queria uma resposta diferente daquela que saiu na leitura do tarô. Que é isso, as pessoas não aceitam. Ela induziu ao IA dar uma resposta mais ou menos próxima, e ainda assim não estava 100%, mais ou menos próxima. Então, assim, a gente induz também a resposta que a gente quer. Dependendo como você pergunta, né? Mas e dependendo de tudo que você já perguntou antes, também a IA sabe mais ou menos o teu padrão ali, né? E ela vai criar em cima daquilo. Porque ela tem a memória atualizada que fala. Né? Então, e ela vai criar sempre em cima daquilo. Foi bem interessante. Depois a gente conversou e tudo mais. Eu falei que não era exatamente daquele jeito, expliquei. Mas imagina o quanto que isso não está acontecendo. Sim. De repente, uma medicação. Aí vou tomar tal remédio para tal enfermidade. Quantas gotas. Os pacientes sempre chegam lá discutindo com os psiquiatras. Por que ele tem que tomar aquilo? Porque ele pesquisou no Google. Porque ele pesquisou não sei onde e tal. E é outra coisa. Então você se formou para quê, né? Se já se pesquisava no Google, imagina agora. Imagina agora. Então tem sempre os prós e os contras. E já aconteceu comigo lá em atendimento. Agora, eu tenho uma dica. Se algum terapeuta, assim, tiver com medo de perder cliente por causa da IA, faz o curso de Reiki. Porque, assim, mesmo que eles transformem a IA num robôzinho. Lembra daquele filme lá atrás, com aquele menininho lá, que foi o mesmo que fez o Sexto Sentido, né? O primeiro. Então, já era um filme de IA. Já era um filme de IA, né? Então, mesmo que a IA seja um robô com aparência humana, fisicamente andando por aí e tal, ele jamais vai conseguir aplicar Reiki, porque a energia ele não vai conseguir canalizar, ele não vai conseguir canalizar, ele não vai conseguir aplicar Reiki. Então, aí façam Reiki. Mas é porque isso, a IA, ela é objetiva. Né? E ela, assim, se aventura em alguns aspectos subjetivos. Mas existem outros que, além de subjetivos, também são sutis. Esses sutis, não. Tem como não. Isso aí. Gente, vamos para nossa dica da semana? Vamos lá. Vamos embora. De dicas, Kátia, né? Por falta de dica, tem duas. Essa primeira é uma palestra, e detalhe, é 12 minutinhos. Vai ficar o link depois aqui na descrição para vocês poderem acessar e ver. Essa palestra foi feita, é um TED Talk, né, que foi feito em São Paulo. O Miguel Fernandes, ele é especialista em IA. E ele vai falar da IA e ele vai trazer exemplos, que é isso que é muito legal, de como nós podemos utilizar a IA de forma inteligente, a nosso favor, como você falou, Kelly, e traz um exemplo que é a coisa mais linda de como a IA, no trabalho que ele desenvolve, ajudou esse trabalho a ponto dele ter mais tempo livre para ficar com o filho dele. E a atividade que eles fazem juntos, enquanto a IA está trabalhando para ele, é que é muito bonitinha. Mas a IA só ajudou ele a isso porque ele soube pedir. Né? Ele soube se programou para isso. E ele soube usar o que a IA deu em troca para ele. Ter essa sacada. É uma parte do trabalho que ele faz, e ele mesmo comenta, é uma parte que ele não gosta muito. Então, o que ele fez? Ele delegou essa parte. Porém, todo o final do trabalho e revisão é dele. Né? Mas ele também traz um exemplo, a gente estava conversando, né, Regina? E essa história do pessoal usar muito na escola, copia, cola, copia e cola. Ele traz um exemplo de como ela pode ser usada na escola de forma inteligente, inclusive para que o próprio aluno não caia no copia e cola. No copia e cola e aprenda a perguntar, a pensar mais em cima daquilo. Muito criativo. Legal. Então ele falou, quanto mais criativo você for, melhor você vai poder aproveitar a sua inteligência artificial. Não chega nem a 12 minutos. Então vale a pena assistir. Eu vou querer assistir. Tem outra dica? Tem mais uma dica aqui, que essa é bem interessante também. Aqui tem uma série na Netflix, é uma série tailandesa, que se chama O Amanhã e Eu. Aqui está dividido em 4 porque são 4 capítulos. Para nós, o que interessa... Que eu gosto, curtinho. Isso, é uma série curtinha, né? Para nós, o que interessa é justamente esse daqui. Vocês estão vendo o jeitinho dele? Ele é um monge.
Esse colar que está aqui no pescoço dele é inteligência artificial. Que Gente, é muito bacana. interessante porque a inteligência artificial, ela quer vender méritos espirituais. E aí essa briga do monge Interessante. com a inteligência Ai, artificial, só faltava, né? não é? Não, é essa briga. Muito E é legal. interessante porque eles trazem aspectos da cultura tailandesa, né? Bacana. Aqui é um robô que é muito realista, mas é que é voltado para uma questão sexual. Aquela é uma astronauta. Então, assim, ele mostra a inteligência artificial em diferentes etapas da vida, mas, assim, como a gente está discutindo a questão das terapias, e é principalmente essa questão, como você falou, do reiki, essa parte Isso. espiritual, mesmo não são sequenciais, então você pode muito bem entrar e assistir só esse capítulo aqui. Depois, se você Legal. gostar, E você vai ver- para os outros. Tá? E ver essa interação entre inteligência artificial e a questão espiritual. Então, Muito vale legal. a pena essa Bacana, dica. boa dica. Agora vamos para nossa agenda. Vamos Vamos lá. lá. Vamos lá. Agenda de agosto, olha aqui, dia Mês acabando. 23 e 30 de agosto, né? Agora, hoje é dia 21, né? Então agora Isso, sábado, sábado começa. agora. Ainda dá tempo de se Ainda dá inscrever. tempo, Tem o curso 30, da né? Kátia, Isso. ou da Kátia, da Kelly, perdão. Curso Medicina Tradicional Chinesa, os 5 elementos. A primeira parte, relação das emoções, natureza, corpo e bem-estar. A segunda, alimentação como equilíbrio do corpo e da mente. É presencial, das 10 às 17, aos sábados, né, lá no Bem Viver. Você pode fazer as duas aulas ou uma só, Sim. né, ou uma ou a outra, o que você se interessar, mas se fizer as duas, tem um descontinho legal. Exatamente. E é complementar, né? Isso. A vivência online aqui da Regina, né? Vivência Segunda-feira que vem. mensal, né? Na segunda-feira já, que é sempre na última segunda-feira do mês, valor Isso. colaborativo R$ 62,00 às 19h30 para vivenciar aí sobre mandalas. Para quem não participou ainda, cada mês é um tema diferente, então a pessoa pode fazer uma vez só para conhecer, pode fazer todo mês ou quando der. Isso aí. No dia 27 de agosto, ali, ó, mais uma aula, né? Nosso curso, nosso grupo de estudos espirituais Madalenas é semanal, né, Kátia? Semanal. É Isso. semanal, é gratuito, misto. Crianças são bem-vindas, precisa se inscrever pra gente saber, né? Ter mais ou menos uma noção de quantas pessoas Das vai pessoas. ter naquela aula. É bem interessante, vale a pena ir participar e conhecer o nosso grupo de estudos. E é igual da Regina, também pode participar avulso. Você pode, não Isso, precisa. vai lá né? conhecer, ver se gosta, né? E no dia 30, né, reiterando aí o convite para o curso de Reiki presencial nível 3, né? É aos sábados, no sábado do dia 30, das 9h30 às 16h30 comigo, a mestra Joana, que é minha mãe também lá, dá uma força. Estão todos convidados. Tem bem. mais? Tem mais? Mais, Voz de Deus, Eu ou acho acabou a que não. nossa agenda? Acabou? Então, Você isso sabe acho que acabou. a voz de Deus ajuda na nossa agenda, né? É, a voz de Deus. Deus Ele é sem ele, a gente Ele é não o seria consultor nada. da nossa Mas agenda. É uma pessoa, tá, gente? É uma Não pessoa, uma- é o Vitor. Vitor. A voz de Deus fica aqui É o nos nosso ajudando no Vitor aqui que estúdio. ajuda tanta É o gente Vitão. em tudo, Isso aí. Vitão. Gente, obrigado. Obrigada, Valeu, até pessoal. quinta que Pessoal, vem. vamos lembrar. Compartilha, comenta, segue a gente aqui no Ativa o YouTube. sininho. Ativa o Ativa sininho. Olha, aliás, se quiser comentar com a sua IA sobre o nosso programa, comenta Pode também. comentar também. Conversa lá com Manda aí ela. uma mensagem pra nós. Isso. Gente, excelente semana. Até Valeu. quinta que vem. Um beijo. Até mais, Beijo, pessoal. tchau. Tchau, tchau.